que há uma separação após a morte. Vamos entender a situação do rico na terra. Este homem que vivia esnobando a sua riqueza, vestido dos seus bolinhos, veste fina, sua mesa farta de alimento, tinha sua boa saúde, mas ele esqueceu da sua alma e não se separou, não se preparou, ou seja, para a sua morte, ou seja, não se preocupou com sua vida espiritual. Estava só preocupado com sua carne, seus bens materiais, mas o dia da sua morte chegou. O dia da sua morte chegou, meus irmãos. E agora ele estava no Hades, ou seja, no lugar de tormento, estava clamando por misericórdia, aleluia. O homem que em sua vida vivia como sua riqueza, vivia uma vida de prazeres da vida, agora estava pedindo por misericórdia. Conforme o versículo 24. Mas o texto diz, não houve nem haverá misericórdia após a morte. Não há purgatório. Há só céu e terra, há só céu e inferno, novo céu e lugar de tormento. Meus amados irmãos, Jesus pode livrar o homem deste lugar de tormento. Mas esta oportunidade acontece aqui na terra, enquanto o homem se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador. Não adianta o homem ir atrás de religião. Não adianta o homem ir atrás de denominação, de nome de igreja. Nós precisamos estar dentro da igreja. Que o nome igreja é eclésia, povo reunido, uma assembleia. Mas não adianta o homem só viver a vida dele e achar que está tudo bem. Estamos vivendo um tempo difícil, onde as pessoas estão sendo amantes de si mesmo, zombando das coisas de Deus, não dando importância para as coisas de Deus, vivendo a vida de pecado e quando morre cai para o céu. Aleluia! Vocês não têm ideia o que é salvação. Vocês não compreenderam ainda quanto sofrimento Jesus passou naquela cruz do Calvário para nos livrar desta condenação. A palavra de Deus, este homem teve sua oportunidade aqui na terra de ser salvo. Ele teve a opção de escolha. Deus deu o livre-arbítrio ao homem para ele escolher o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje tem muita gente procurando intermediário para chegar a Jesus Cristo. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Quem quiser procure o que acha melhor para si. Mas eu quero dizer para essas pessoas que só Jesus pode levar ele para o céu. Se Jesus não pudesse levar um para o céu, ele não teria morrido e ressuscitado na cruz do Calvário. E ele diz, mas este homem optou para viver na sua vida sem Deus e sem salvação. Ele agora estava em tormento e pedindo por misericórdia. Ele pediu a Abraão para vir à casa de meu pai. Isso é um assunto polêmico. Porque muitas denominações e religiões por aí dá-se a entender na sua teologia, não sei onde eles aprenderam isso, que na Bíblia não ensina, que quando as pessoas mortas, ela vem para a vida. Ela vem se comunicar com as pessoas. E esse texto aqui, ele é bem polêmico em relação a isso. Ele pediu a Abraão para vir à casa de seu pai. Ou seja, ele não queria vir, ele pediu para que Lázaro viesse para a casa de seu pai, para avisar seu irmão. Veja que ele reconheceu Abraão, reconheceu a Lázaro, explicou como estava a situação dele em tormento, na chama, e ele agora trouxe a lembrança que existia irmãos, que tinha 5 irmãos, que ele tinha parente, que ele tinha pai. Eu quero lembrar os irmãos que ele estava morto. E como é que uma pessoa morta lembra de pai, lembra de irmão, lembra da sua casa, lembra do estado que ele estava vivendo? Veja que o texto desse. E ele pediu a Abraão para vir à casa de seu pai, para avisar a seu irmão, para que ele não viesse para o lugar de tormento. Veja que ele explica como é o lugar. Ele estava, ou seja, no lugar de tormento, conforme o versículo 27 e 28. Vamos ler. Então o rico disse, ó pai Abraão, então por favor, aleluia, manda Lázaro à casa de meu pai. Ele pediu, ele lembrou do pai. Versículo 28.
pois tenho 5 irmãos, para avisar todos a respeito deste sofrimento, deste lugar de sofrimento, a fim de que eles não venham para aqui quando morreres. Essa Bíblia é uma Bíblia viva. É uma versão bastante atualizada para interpretação. Então ele estava preocupado com os irmãos. Ele estava preocupado e queria que alguém fosse avisar. Ou seja, que alguém voltasse da sepultura, voltasse dos mortos, talvez como espírito, para avisar. E Abraão chamou a atenção dele, meu irmão. Mas o pedido foi negado, pois havia uma separação no lugar, o versículo 24. Ele pediu para ir para a sua casa paterna, para avisar seus irmãos, para dar testemunho para seus irmãos, não vir para aquele lugar. Mas foi negado o pedido dele. Mas Abraão respondeu, aleluia. Versículo 29. Os seus irmãos têm Moisés, viu? Escute. O seu irmão tem Moisés, naquele tempo era Moisés e os profetas, mas hoje é a igreja de Cristo anunciando. Antigamente, irmão, se pregava muito sobre arrependimento, sobre que as pessoas têm que se arrepender, aceitar Jesus, senão ia para o inferno. Hoje ninguém se prega mais isso. Só se prega um Jesus que dá carro, que dá móvel, que dá riqueza, que dá saúde, mas não se prega sobre a condenação. E as pessoas estão vivendo de todo jeito. Me permita falar, ainda quer ir para o céu quando morrer. Aleluia. Versículo 29, mas Abraão respondeu, os seus irmãos têm Moisés e o profeta, que eles ouçam. Às vezes nós como cristãos iremos pregar para a pessoa, fala de Jesus, a pessoa chora, se arrepende, diz que se arrependeu, mas quando diz, tu quer aceitar Jesus hoje? Não, irmão, deixa para depois. Como Jesus fosse uma coisa sem valor para ele. Porque ele disse, eu já tenho Jesus no meu coração, já tenho minha religião. Esquece que um dia vai vir, irmão, a morte. E ele vai ver quando chegar lá que não tem Jesus no coração. Versículo 30. E o rico respondeu, não, pai Abraão, ele não se dará um trabalho de ler, ou seja, não quer ler a Bíblia. Ele não quer escutar a Bíblia. O versículo 30. Mas se alguém for mandado dos mortos, veja a preocupação dele, eles então abandonarão os seus pecados. Ele estava pedindo a Abraão para mandar Lázaro para avisar para os seus irmãos, para os seus pais, que o lugar que ele estava era um lugar de tormento, ele estava sofrendo, para que os irmãos dele, o pai dele, se arrependessem dos seus pecados, para quando morrer não ir para aquele lugar, mas novamente ele foi negado. Versículo 31. Porém Abraão disse, se ele não prestar atenção em Moisés e nos profetas, também não ouvirão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Foi negado. O pedido dele foi negado. Que você possa refletir, meus amados irmãos, que a morte de Jesus na cruz foi cruel. E você tem que entender que aquela morte foi para levar você dessa condenação. O pedido foi negado, pois havia uma separação. No versículo 30, mas novamente o seu pedido foi negado. Amados irmãos e ouvintes, no Hades ou lugar de tormento, ele lembrou de seus parentes, do seu passado, sua vida, mas ele não podia voltar para a terra para avisar os seus parentes, pois os que morreram não voltam à vida na terra. Novamente a sua nova oportunidade. Novamente a sua e a minha oportunidade está aqui enquanto estamos vivos na terra. Enquanto a vida há a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados e se converter. Que possamos refletir. Porque só Jesus salva. Só Jesus liberta. Não existe nenhuma referência bíblica sobre o purgatório, como algumas igrejas em si. Ele disse que mesmo, aleluia, os mais fiéis precisam de um processo de purificação. Aqueles que dizem aí numa doutrina aí,
que quem vai para o purgatório passa por uma purificação antes de ser atormentado, para entrar na presença de Deus. Isso é mentira, irmão. Não tem nenhum respaldo bíblico sobre isso. Mas o mundo está sendo enganado aí pelo inimigo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê sabedoria, meus irmãos. É um texto difícil, que fala de algumas congregações, fala de algumas denominações. Pessoas que seguem essas denominações, achando que espírito vem sobre eles. E fala, isso é enganoso, isso é mentira. É um texto polêmico, é um texto difícil de se pregoar, de se anunciar. Mas é a realidade, é a Bíblia. Se você tem um exemplar de Bíblia em casa, leia ela. Não abra só no Salmo 91, 23, deixa ela lá não. A Bíblia foi escrita para você ler, para você entender o que é Deus, qual é o propósito de Deus na minha e na tua vida. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único filho para todos. Entenda? Para todos que nele crê. Aleluia. Não pereça. E esse perecer fala do Hades, do Seol, do lugar de tormento, do abismo. Mas que ele tenha vida eterna, o lugar de paraíso, o novo céu, a nova terra, glória a Deus. Que possa reconhecer a Jesus, meus irmãos, como Salvador. O tempo é agora. O momento é hoje. Não brinque com sua vida, não brinque com sua alma. Milhões e milhões de pessoas vão ser condenados ao inferno porque eles escolheram viver numa religião enganosa, mentirosa. Pessoas que não leram a Bíblia, quando falam eu conheço, eu sei. Satanás é o mais conhecedor da palavra de Deus, mas não obedece à palavra de Deus. O próprio Satanás tentou induzir Jesus pela própria palavra. E vocês ainda estão brincando com sua alma. Que Deus tenha misericórdia dela. Porque o tempo que está se findando, estamos vendo aí o prenúncio do fim, meus irmãos. Estamos vendo aí os maremotos e vendavais, as tempestades. Estamos vendo aí a frieza, a idolatria se multiplicando. As pessoas correndo de um lado para o outro para adorar aqueles que não é digno de ser adorado. E achando que vai para o céu quando morrer, sem aceitar Jesus Cristo, sem reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Que Deus tenha misericórdia. E que você se arrependa. Aleluia. Porque Jesus está voltando. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Medite, meus irmãos. A intenção aqui não é inflamar nenhuma religião, nem atingir nenhuma religião. É que desperte você para a vida com Cristo. Se você não ficar ligado na cruz, você vai entender de uma forma terrível. E essas palavras foram pregadas hoje, 14 de outubro de 2024, pelo irmão Renilson. Não é fácil trazer uma palavra dessa. Eu estou orando a Deus, faz uma semana que eu estou orando a Deus para trazer uma palavra dessa. Eu quero também trazer sobre o juízo final, sobre a condenação final, se Deus permitir. E quero que os irmãos entendam que o inferno é real, o céu é real, a salvação é eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.